Vamos para mais um caso clínico, mais um caso que nos chamou a atenção durante os nossos atendimentos. Trata-se de uma síndrome extremamente rara. Estima-se aí que nós temos uma média de 2.000 pessoas com essa síndrome no Brasil. Ocorre em 1 a cada 100.000 nascidos vivos. É uma síndrome que chama a atenção porque pode comprometer diversos órgãos, entre eles os rins, o próprio cérebro, olhos e outros sistemas. Tem muitas limitações. Eu não conhecia essa síndrome, então foi um aprendizado a mais para mim e por isso eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro, tem a vinheta. Pelo título do caso clínico, vocês já devem saber que trata-se da síndrome de Bardet-Biedl. Essa síndrome ela foi descrita inicialmente em 1866 por Lawrence Moon. No entanto, devido à raridade do número de casos, essa síndrome foi praticamente esquecida durante 50 anos, só sendo revisada e descrita em detalhes a partir de 1920 por Bardet e Biedl. Esses dois cientistas descreveram em detalhes a sistematização da ocorrência de comprometimento orgânico por parte dessa síndrome, mostrando que alguns pacientes que padeciam da síndrome de Bardet-Biedl tinham características em comum e foram eles quem fizeram os alicerces da atual prática diagnóstica da síndrome de Bardet-Biedl. É tanto que existe uma sigla que é bem corriqueira, foi assim que a mãe do paciente me apresentou, é SBB. No entanto, vamos ao caso clínico para tu ver o que é que nos chama a atenção quando vê um portador de síndrome de Bardet-Biedl. No meu atendimento, tratava-se de um homem adulto de 23 anos que a genitora trouxe queixando-se de dor no ouvido. A genitora relatava que o filho dela passou a noite e o dia inteiro anterior com desconforto no ouvido, chorando, reclamando de coisas no ouvido, de dor. No entanto, o que nos chamou a atenção logo ali foi a forma com que ela foi abordada, porque normalmente um homem de 23 anos, ele assume postura ativa numa consulta, mesmo quando é forçado aí. E esse não participava muito, era a mãe dele quem relatava tudo. Por isso, ela insistia. Como meu filho continuou com desconforto, com dor, eu decidi trazer ele para uma avaliação médica. E mais, ele tinha uma obesidade desproporcional. A parte superior, que pega ali abdômen, tórax, braço, e a papada, que é essa região do pescoço, era exorbitantemente maior e desproporcionalmente assimétrica em relação aos membros inferiores. E isso já nos chamou a atenção para a obesidade dele. Outra coisa, quando nós fomos fazer uma ectoscopia global, nós vimos que ele tinha um olhar fixo e dedos extranumerários em ambas as mãos e quando eu olhei para os pés, em ambos os pés. Ou seja, ele tinha obesidade desproporcional, polidactilia. Além disso, um olhar fixo. Como médico e curioso do jeito que eu sou, eu já atentei para as principais doenças que poderiam cursar com obesidade e polidactilia. De cara, eu não sou muito bom nisso, mas obesidade, eu só lembrei de Prader-Willi, que é aquela doença que o paciente tem muita vontade de comer, come, não se sacia e engorda, come, e não se sacia, sempre engordando. São pacientes extremamente obesos, só que a obesidade da síndrome de Prader-Willi é caracterizada de forma homogênea. Ele é gordo da cabeça aos pés, e no caso desse paciente, ele só era gordão mesmo da cintura para cima. Outra síndrome que me chamou a atenção foi a síndrome de Cohen, pela obesidade. Só que na síndrome de Cohen há uma obesidade associada a dismorfismo de face. Normalmente são pacientes bem caricaturais, que têm deformidades na face, que nos chamam muita atenção essas deformidades na face. Outra coisa que me chamou bastante atenção no momento da ectoscopia foi a polidactilia. E logo eu fiz uma menção das principais síndromes que cursariam com polidactilia. Na minha cabeça só veio a Apert. Essa síndrome de Apert, ela é caracterizada por polidactilia
mas normalmente é uma polidactilia assimétrica, não costuma dar nos 4 membros e também é caracterizada por deformidades faciais, que o paciente não tinha. Ele tinha a polidactilia, mas não tinha deformidades faciais. Quando eu juntei as duas características que me chamaram a atenção de cara na ectoscopia, que é a obesidade e a polidactilia, só me veio uma síndrome, que é a síndrome de Bardet-Biedl, que é justamente a síndrome que o paciente padecia. E o mais importante na síndrome de Bardet-Biedl é que ela tem uma característica visual muito importante. E quando você conversa 2 ou 3 vezes com o responsável pelo paciente, você já é capaz de fechar o diagnóstico. Porque ele vai ter a obesidade, uma obesidade assimétrica, normalmente desproporcional à parte superior em relação à parte inferior, associada à polidactilia, que normalmente é nos 4 membros ou o maior número de dedos extranumerários possíveis. Além disso, o paciente tem cegueira, porque a síndrome de Bardet-Biedl caracteriza-se por uma retinopatia pigmentada que leva o paciente precocemente à cegueira, e aquele olhar fixo dele o tempo todo durante a consulta já falava a favor que ele era cego ou que ele padecia de algum distúrbio de deficiência visual. Além disso, só o fato da mãe dele assumir postura ativa e ele sempre passivo no momento da consulta já nos trazia uma deficiência no crescimento neuropsicomotor, apontando um atraso ou um retardo mental por parte do paciente, já que a síndrome de Bardet-Biedl cursa com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, se você pedisse para o paciente baixar a roupa, você veria que ele também tem hipogonadismo, que é típico da síndrome de Bardet-Biedl, e anomalias renais, que a mãe dele referiu posteriormente. Diante da percepção dessas características, é claro que veio a dúvida e perguntamos à genitora: ele tem alguma síndrome genética, alguma doença que já cursa de forma desde o nascimento, por exemplo? Aí ela diz, ele tem SBB. Então, deixa eu te falar um pouquinho o que é a síndrome de Bardet-Biedl. É uma síndrome autossômica recessiva, ou seja, tanto o pai quanto a mãe mandam uma parte recessiva e juntas formam um recessivo que promove a doença. Qual é a grande diferença dessa recessividade em relação às outras? Ela tem um nível de penetrância muito variado, com diversas formas de Bardet-Biedl de forma diferente, variações muito diferentes no espectro de uma única doença. Alguns pacientes apresentam todas as características, como esse nosso, mas alguns apresentam de forma intermediária. E já foram descritos pelo menos 6 alelos na qual pode sofrer uma mutação. Do 11 até o 17 já foram descritos. E essas variações caracterizam-se por deformidades em algumas estruturas e disfunção orgânicas em diversos outros sistemas. No nosso exame, chama-nos a atenção uma assimetria, principalmente começando logo na cabeça e no pescoço. Uma papada exuberante, o paciente quase não tem pescoço, precisa forçar muito para você visualizar um pescoço do paciente devido à obesidade assimétrica, levando a uma papada muito exuberante. Mas não tinha adenopatias palpáveis e não tinha nada de agudo que chamasse a atenção. No tórax, que também era assimétrico devido à obesidade desproporcional em relação aos demais membros do corpo, existia também uma tortuosidade na coluna quando você rotava o paciente para verificar o dorso, para examinar o dorso do paciente. Essa deformidade na coluna, o peso da obesidade assimétrica que ele tem, acaba envergando. A própria mãe dele disse: eu fiz uma radiografia nesse menino, a coluna vertebral dele é um ponto de interrogação, o exame cardíaco dele e respiratório normais, a ausculta boa, a frequência boa, saturando bem. O abdômen dispensa comentários. É um abdômen super globoso, às custas da obesidade assimétrica que ele tem, mas não se palpava visceromegalias e nem se palpava nada de importante, nem tinha sinais de peritonite. Os membros, como a gente já havia dito, são assimétricos em relação ao corpo e eram caracterizados por uma polidactilia bem exuberante, com dedos extranumerários em todos os membros dele. Como tinha retinopatia pigmentada e nós dispomos de um oftalmoscópio, nós demos uma olhadinha no olho e o que verificamos foi borramento macular com retina já pigmentada.
o que confirma a nossa hipótese porque ele já tinha a cegueira, ele já estava cego devido à retinopatia pigmentar da síndrome de Bardet-Biedl. Quando nós fomos avaliar de forma mais pormenorizada os membros, que são mãos e pés, o que nós vimos foi dedos extranumerários em mãos direita e esquerda e de forma bem assimétrica, mas todos mantendo uma movimentação sem feridas, sem lesões. Quando descemos aos pés, também verificamos dedos extranumerários, o que fala a favor que são características da própria síndrome, mas sem doenças à parte, sem sinais de fratura, sem sinais de comprometimento agudo. Então, diante de um caso de Bardet-Biedl, a gente sabe que é uma síndrome genética recessiva que não prevê uma cura, porque faz parte do material genético do paciente e o paciente vai ter essas manifestações o resto da vida. O que cabe a nós? Saber reconhecer a síndrome, ter curiosidade para isso, dialogar com a família, porque nós não podemos curar. Mas nós podemos confortar a família e descrever já prevendo o que pode acontecer. É claro que nós não podemos deixar ele danificar os sistemas que já são prejudicados, então nós vamos fazer um controle de danos do sistema. A suplementação de vitamina A faz parte do tratamento dos pacientes portadores de síndrome de Bardet-Biedl, porque previne o progredir, a deteriorização muito rápida da retinose pigmentar. É claro que nós vamos fazer uma proteção renal, porque esses pacientes apresentam nefropatia em maior ou menor grau e podem cursar com insuficiência renal precoce, levando eles precocemente à hemodiálise. Então nós vamos fazer uma terapia de nefroproteção. Também vamos fazer uma higienodietoterapia, porque esses pacientes comem demais e a obesidade deles vai só aumentando. Então nós vamos pelo menos orientar ele a comer coisas de baixo teor calórico para fazer com que eles emagreçam ou pelo menos não evoluam na obesidade, que vai acabar limitando ainda mais esses pacientes. E o segmento contínuo, com todos os cuidados de saúde e tratamento de coisas que surgirem. No caso dele, tirar o cerume, tratar a otite média e ponto final. Segmento contínuo, orientações da família. Desse caso, nós tiramos o seguinte: o olhar curioso do médico na clínica é fundamental, porque ele descobre determinadas síndromes que ele achou que nunca ia ver na vida e aparece de cara no consultório dele. Síndromes raras dessas estão no nosso meio, basta com que nós aguçamos a nossa curiosidade e nossa investigação e chegaremos a um diagnóstico para detectar essas síndromes bastante raras. Nem sempre nós conseguimos tratar, é óbvio, mas conseguimos sempre confortar e dizer o que é que pode acontecer para a família não se assustar nem ficar surpresa com determinadas coisas que podem acontecer na evolução natural da doença. Então, síndrome de Bardet-Biedl é uma síndrome bem rara, mas que nós encontramos no nosso dia a dia e por isso nós queremos compartilhar essa experiência com vocês. E se gostou do caso, dá like, compartilha com os teus amigos, principalmente para mães que têm filhos, para tentar detectar precocemente características desse tipo. Nós também temos alguns vídeos, como por exemplo, o vídeo do teste neonatal, apontando os principais testes neonatais que você pode fazer na sua filha, no seu filho, para tentar diagnosticar precocemente alguma dessas doenças, e o segmento com diversas outras informações em saúde no nosso canal. Então, se gosta de temas de saúde, se inscreve aí, dá link, ativa o sininho de notificações para continuar seguindo as nossas atualizações e os nossos casos. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha com teus amigos e até o próximo caso. Tchau!